Vamos lá. Chat. No ano passado, quando eu entrei de férias, talvez vocês tenham acompanhado que eu fui bastante criticado por intelectuais de altíssima estirpe por falar algumas coisas sobre aluguéis, né? E isso ficou na minha mente porque, desde que isso aconteceu, algumas perguntas bastante pertinentes surgiram por causa dessa não polêmica, né? E aí eu tô pensando em começar a falar com mais frequência sobre isso. Então a gente já tinha falado sobre moradia muito precária, né? Nós falamos sobre as moradias muito pequenas que são anunciadas no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente falou da Coreia, a gente falou da favela na Coreia que pegou fogo. Só que agora saiu uma matéria nos jornais que é bastante interessante pra gente debater esse tema de novo. Então eu preparei algumas coisinhas pra vocês aqui, ó. Fazer o quê? Vamos pra rua. Sem renda, sem teto e invisível, população em situação de rua dispara no país. A gente já tinha visto alguns dados da população em situação de rua ter aumentado muito depois da pandemia, só que agora a gente tem dados muito sólidos. Só cuidado com categorias marxistas que você usou meio errado e tal. Claro que no dia passa, pra formação tem que ter cuidado. O que eu falei no vídeo está absolutamente correto, eu assino embaixo e pessoas que estão dizendo que eu usei categorias marxistas errado, no máximo, e sendo muito generoso, eu fui simplista. Foi uma simplificação, mas não tem nenhuma categoria marxista errada lá, tá? Nenhuma. Tudo bem? E caso você acredite que exista categorias marxistas aplicadas de maneira incorreta lá, eu recomendo a leitura de um cara chamado Engels, que escreveu um texto, na verdade uma compilação de textos chamado sobre a questão da moradia. Eu não falo categorias marxistas que eu tirei da minha cabeça. O que eu falo é baseado em leitura. No máximo, eu cometi uma simplificação, mas não há categorias marxistas erradas. Passando aqui para o tema importante. População em situação de rua no Brasil cresceu 38% nos últimos 3 anos. E passa de 280... tá escrito errado aqui, né? E passa para 281 mil pessoas, segundo estimativas do IPEA. Salto foi de 211% em 10 anos. Abre aspas. Aqui é legal de morar, ninguém vai mexer com vocês, é tranquilo. Que fique claro que eles não estão falando da rua, eles estão falando de onde na rua eles estão, tá? A dica recebida pela Regiane Cristina Albuquerque do Nascimento, a Cris, foi decisiva para que ela e o marido se instalassem em uma travessa da Avenida Paulista, uma das principais vias do país. Aí aqui tá ela e o irmão. Lonas, plásticos e mantas, sustentados por madeiras, canos e bambus, passaram a formar, então, o que a guarulhense de 86 anos chama hoje de lar. A barraca de cerca de 3 metros de extensão e no máximo 1,5 de largura ganhou forma com colchões usados, cobertores, objetos pessoais, itens de cozinha e higiene. Apesar de estar na rua, aqui é tudo limpinho. Eu gosto de limpeza. Acabei de lavar a calçada. Pode se sentar. Diz Cris solícita ao encontrar a reportagem do G1. Ela está em situação de rua há 2 anos, metade deles instalada na calçada lateral do Parque Prefeito Mário Covas, na Paulista. Com o marido já morou em alguns pontos do centro de São Paulo, como Largo São Bento e Anhangabaú. Quem me indicou pra ficar aqui foram umas amigas trans que eu conheci na rua. Aqui era mais tranquilo, diferente dos outros lugares em que eu fiquei. A perda de uma renda fixa fez crise pra rua. Ela e o marido recebiam até o início da pandemia de Covid-19 pouco mais de um salário mínimo cada. Cris trabalhando como açougueira em uma rede de supermercados, o marido em um lava rápido. Juntos levantavam cerca de 3 mil por mês, o suficiente para o aluguel de R$750, que incluía água e luz. Os dois perderam o emprego na mesma época e viram as economias derreterem. Abre aspas. A gente tinha economizado um dinheiro, mas zerou. A gente gostava de passear, até pegou um cachorro. Mas com a pandemia acabaram nossas economias. Aí ele me falou, vamos fazer o quê? Eu respondi, vamos pra rua. E fomos. Apesar de não ser o único motivo, a falta de renda é a principal causa a levar uma pessoa a viver em situação de rua, afirma Marcos Natalino, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. Abre aspas. Fator econômico inclui falta de renda e a oportunidade de trabalho nos locais de moradia. Isso se manifesta também no caso de pessoas que até têm uma habitação longe dos grandes centros, mas passam a semana ou vários dias dormindo de forma improvisada nas ruas e trabalhando como lavador de carro, ambulante e outras coisas. O país carece de dados oficiais sobre pessoas em situação de rua. Essa população ficou de fora do censo, o que já é um absurdo. Realizado pelo IBGE, que contempla apenas pessoas domiciliadas. Natalino explica que mapeamentos são essenciais para a elaboração de políticas públicas voltadas a essas pessoas. O estudo conduzido por ele, justamente com esse objetivo, estima o tamanho da população em situação de rua com base em dados das prefeituras do Cadastro Único do Governo Federal. Então nós temos um gráfico, o crescimento. 2012, 90 mil. 2022, 281 mil pessoas em situação de rua. É um cenário apocalíptico.
Os números consolidados de 2022 apontam pelo menos 281.472 pessoas vivendo nas ruas pelo país, o que representa uma alta de 38% em relação a 2019, período pré-pandemia. O salto foi de 211% em uma década. Então, gente, vamos falar sobre moradia e pessoas em situação de rua. Aqui tem a matéria mais completa e tal, mas para eu acelerar um pouco a questão, eu não vou ler tudo. Eu sempre disponibilizo para vocês lerem, né? Então, qual que é o ponto aqui? Vamos falar primeiro do Brasil, né? Então, que fique claro que no Brasil, nós temos 281.471 pessoas em situação de rua, num país de 214 milhões de pessoas. Gente, isso é só pessoas que estão em situação de rua. Quando a gente fala de déficit habitacional, esse número bate milhões. E déficit habitacional, no sentido de pessoas que moram em moradia precária, longe de onde tem acesso a serviços públicos básicos, mora de favor, mora em edícula, mora pulando de sofá em sofá. Isso tudo é uma situação muito pior. Muito, muito, muito pior. Então, vamos falar de políticas públicas, né? A política pública para resolver o déficit habitacional no Brasil era o Minha Casa Minha Vida, basicamente. Para além de todas as críticas do Minha Casa Minha Vida, no governo Bolsonaro, ele se transformou em Casa Verde e Amarela, como eu sempre falo. O Bolsonaro é a criança dona da bola que tem que mudar o nome de absolutamente tudo que ele encosta. E fazendo das palavras do Lula as minhas, ele não construiu porra nenhuma. Vou pedir pro meu editor colocar o clipe do Lula falando pro Ratinho. Ele não construiu porra nenhuma. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Sim, eu ia perguntar assim, porque... Nós já tomamos junto na sua casa, lá no Alto da Lapa, onde eu comi a melhor rabada. Muito bem. Olha aqui, você vai... eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o povo quer saber. Casa. Nós vamos fazer casa popular? Vamos. Nós vamos retomar o programa Minha Vida. Você sabe por quê? O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida e criou a Casa Verde e Amarela. É a mesma coisa. Mas não construiu porra nenhuma. O cara só falou. Porque o Bolsonaro, gente, não construiu porra nenhuma, tá? E por que eu não tô entrando nos detalhes? Porque o Minha Casa Minha Vida tem problemas. Só que é mais problemático ainda não construir porra nenhuma. O Minha Casa Minha Vida só retomou os processos de contrato no último ano do governo com 2.450 contratos. Que é também conhecido como quase porra nenhuma. Então, pra vocês terem uma noção. População em situação de rua, que é o que a gente vai focar hoje. 62% tá no Sudeste. Por quê, gente? Por que 62% tá no Sudeste? Vocês têm alguma hipótese? O Sudeste não é a região mais pobre do país. E eu tô perguntando pra vocês porque a gente vai começar a entender o problema. A população em situação de rua é essencialmente um fenômeno urbano. Então, por causa da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, esse número fica tão alto. Grandes centros urbanos e grandes metrópoles têm problemas com população em situação de rua. Isso tem a ver com fenômenos urbanos. E por quê? Porque uma das principais causas, como a gente viu na matéria, é não conseguir pagar o aluguel. Pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada nesse gráfico aqui de novo. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico de crescimento aqui. Gente, entre 2011 e 2020, os aluguéis subiram 105%. 105% em valor real, tá? Ajustado. E só em 2020, subiu 22%. Então, sabe quando a gente fala que momento de crise é o momento do capital se valorizar? Momento de crise é momento de burguês fazer fortuna? No ano da pandemia, o aluguel subiu 22%. Num dos anos que as pessoas mais perderam renda, os aluguéis dispararam. Rico fica rico em crise. Crise é pros outros. Crise é pros trabalhadores. Ah, foi culpa da pandemia. É só olhar o gráfico, cara. Olha esse aumento expressivo de preço de aluguel e preço de população em situação de rua. Tinha pandemia até aqui, ó. Vamos parar em 2019. De 2012 para 2019. Passou de 90 mil para 200 mil. Tinha pandemia em 2019? Não. Então é que tá. Nós estamos falando do Brasil, né, gente? Só que agora a gente vai fazer um giro. A gente vai fazer um giro pelo problema habitacional em outros países. O primeiro país que a gente vai falar é o que eu acho que todo mundo já tem uma noção de que tem um problema sério. Tazuni. Eu acho que de todos os países do centro do capitalismo, o que tem o problema mais visível e mais amplamente conhecido de moradia e de população em situação de rua é o Tazuni, os Estados Unidos. E o problema nos Estados Unidos é sinistro, gente. É uma coisa que a gente fala o tempo todo sobre contradições do capitalismo. É muito louco o país, entre muitas aspas, mais rico do mundo, porque a gente sempre tem que salientar rico pra quem, né? E rico às custas de quem. Tem um problema de moradia tão pesado, tão denso, sabe? Então, pra vocês terem uma ideia, tá em inglês aqui, então eu vou traduzir.
Janeiro de 2020, que é onde tem o dado desse site aqui. 580.466 pessoas estavam sem ter onde morar nos Estados Unidos. Lembrando o número do Brasil. Situação de rua. 281.471. Estados Unidos, 580.466. Num país de 381 milhões de pessoas. Tem mais gente, mas tem uma quantidade enorme de pessoas sem ter onde morar. Eles falam homeless, que é sem abrigo ou sem teto. Não é necessariamente gente que dorme na calçada, tá? Mas é gente sem teto. Tem várias categorias. Aproximadamente metade dorme na rua. Metade tem abrigo. 30% desse número, 30%, são famílias com crianças. Famílias com crianças, tá? 70% é gente sozinha. Ó, nós temos aqui um gráfico de 2020, de um crescimento de 2007 para 2020. Esse site aqui é muito completo, tá? Aí aqui, pessoas que têm abrigo, pessoas que não têm abrigo, aqui nos gráficos. E aqui tá dividido por tema, né? Então é um estudo bastante profundo. Só que ele para em 2020, infelizmente. 19% desse número, lembrando, 580 mil aproximadamente. 19% desses 580 mil, ou seja, mais ou menos 110 mil, estão sem ter onde morar há mais de um ano. Ou são pessoas que ficam indo e voltando da rua por 3 anos. Vai pra rua, volta, acha uma casa, é expulso de novo, volta pra rua, fica pulando de lugar em lugar. Essas são as pessoas cronicamente sem casa. Que tá ali no gráfico. Chronically homeless individuals. São pessoas cronicamente sem casa. Pessoas que estão meio presas sem casa. Porque nos Estados Unidos, gente, existe um fluxo de pessoas que ficam sem casa muito grande. Pessoas que, por exemplo, perdem a casa e dormem no carro por alguns meses. E gente com emprego, sabe? Gente que tem renda. Gente que só a renda não consegue pagar um aluguel onde trabalha. E, gente, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Tem muito gráfico aqui. Ó, aqui são os estados. Olha os estados que estão destacados. Nova York, grande centro urbano. Lembra que a gente falou sobre isso? E a Califórnia. Gente, a Califórnia sozinha tem 161.548. A situação da moradia na Califórnia é um absurdo. E por que é um absurdo? Por causa disso aqui. Skid Row. A Skid Row é uma rua em Los Angeles, é um bairro, na verdade. É um bairro em Los Angeles, que não tem esse nome oficialmente, mas é conhecido como Skid Row, que é um bairro que tem a maior população permanente de pessoas em situação de rua do país. Vou mostrar mais algumas fotos aqui. São calçadas e calçadas e calçadas de barracas. Mais uma aqui para vocês verem. Novamente, em um dos estados mais ricos, entre aspas, do país. Os dois maiores é Nova York e Califórnia. População em situação de rua é um fenômeno urbano. Pois é, reclamam do estilo arquitetônico soviético, esse é o estilo arquitetônico estadunidense. Então, novamente, o caso dos Estados Unidos é o caso mais emblemático, porque é o caso mais visível. Só que isso aqui não para nos Estados Unidos, não. Continuando. Vamos falar de um outro país que a gente já falou aqui. Inglaterra. Não é nem Reino Unido. Inglaterra. Pelo menos 271 mil pessoas estão sem ter onde morar na Inglaterra hoje. Hoje quando? 2023. 271 mil pessoas sem ter onde morar num país de 55 milhões. Na Inglaterra. Não é no Reino Unido. Dessas 271 mil pessoas, 123 mil crianças não têm onde morar. Só que a Inglaterra ela tem um caso curioso a respeito de moradia. Dessas 271 mil, 250 vivem em o que eles chamam de acomodação temporária. E eles chamam essas acomodações temporárias de crise de sem-teto invisível. Porque você vê gente na rua, mas não é tanto. Só que tem um número alarmante de pessoas que não têm onde morar. E o que são essas acomodações temporárias? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui uma matéria falando só sobre isso. No maior centro que tem pessoas que não têm onde morar e gente em acomodação temporária, que é Londres. De novo, vocês estão conseguindo enxergar um padrão aqui? Eu quero que nós voltemos a viver como humanos. Por quê? Essas acomodações temporárias, elas são providenciadas pelo governo local para pessoas que solicitaram porque estão sem casa. E frequentemente é um quarto de uma casa com um monte de família abarrotado, com banheiro e cozinha compartilhado. Ou às vezes uma casa de um quarto só. E quartos que não têm aquecimento, quartos que têm problemas de infraestrutura, que são velhos, que são apertados, não tem cama pra todo mundo. Inclusive, nessa matéria, um menino que fez um depoimento falou que ele dormia na cadeira, porque a casa que foi alocada pra ele não tinha cama. Então, é uma situação de pessoas sem teto invisível. Elas moram, mas moram muito, muito, muito mal. Então, tudo que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar referência, tá? E tem uma outra coisa, gente. O nome é acomodação temporária, né? Acomodação temporária. 68% das famílias vivem em acomodação temporária há mais de um ano. Isso é temporário onde?
Como é que 1 ano é temporário? O nome temporário é ser muito generoso com isso aqui, né? São pessoas que não têm o que fazer. Estão presas nessas casas, nesses quartos, e não conseguem sair. É o governo provisório da ditadura, que durou 21 anos, né? Vamos lá, vocês acham que acabou? Não acabou. Isso aqui é de uma ONG, Raising the Roof, desculpa. Aqui os dados da Raising the Roof sobre pessoas sem ter onde morar no Canadá. Então vamos lá, Canadá. 235 mil pessoas não têm onde morar num país de 38 milhões. Desses 235 mil, 20% moram na rua. Dormem na rua, perdão. São pessoas que dormem na rua. Os outros 80% estão numa situação semelhante ao do Reino Unido, sem teto invisível. Fica indo de casa em casa, indo pra abrigo, ficando de favor, etc. Ficando numa situação meio temporária, meio invisível, assim. Gente, 20% disso morando na rua, desculpa, em situação de rua, num país que é frio pra caramba, tá? Só que o Canadá faz a coisa ficar mais violenta. A falta de moradia no Canadá acomete de maneira muito desproporcional povos indígenas, entre originários, inuit e metis. Em grandes áreas urbanas, 1 a cada 5 indígenas vai ficar sem teto em algum momento. Isso, na população que não é indígena, é 1 a cada 128. Indígena 1 a cada 5, não indígena 1 a cada 128. E no Canadá, a maior parte das pessoas que não têm onde morar são mulheres. O que quebra um padrão dos outros países. A maior parte é homem. Por quê? Tem a ver justamente com a própria cultura indígena. São mães com filhos indígenas, chefes de família. A maior parte das pessoas que está em situação de rua de proporção em demografia são mulheres indígenas com filhos. Então isso aqui é para vocês verem qual que é a realidade desse país que é tido como o melhor país do mundo, blá blá blá, para se viver, tá? Não se você é meti ou inuit. Não se você é povo originário. É povo originário, desculpa. Então aqui, ó, uma reportagem não, é um report, né? É um artigo acadêmico que eu achei. Entendendo falta de moradia em famílias indígenas urbanas. Isso aqui é um... Como que eu traduzo report, gente? Me fugiu agora. Um relatório, desculpa. É um relatório só sobre isso. É daqui que eu tirei essas coisas, tá? Porque onde você vai procurar sobre situação de moradia no Canadá, sempre os povos originários aparecem. Sempre. O problema dos povos originários nas cidades, em situação de rua, aparece em todos os relatórios. É impressionante. Acabou o chat. Acabou nada. Austrália. Infelizmente, essa pesquisa é de 2016. Foi a última que eu achei que é detalhada. Mas Austrália. Em 2016, que é quando é a pesquisa, 116.400 pessoas não tinham onde morar. Num país de 25 milhões. Gente, adivinhem qual é a população mais acometida por isso. Adivinhem. Vocês que conhecem um pouquinho da história da Austrália. Indígenas. Mesma coisa que no Canadá. Gente, desse número, 20% são indígenas. Sabe quantos são os indígenas na população total? 3%. É uma situação de violência absurda. Os indígenas que sobreviveram ao genocídio e boa parte tá em situação de rua. E, novamente, onde é o lugar que mais tem gente em situação de rua? Aqui, ó. Deixa eu dar o zoom pra vocês. É essa... Deixa eu tentar mostrar. Tá difícil de ver, né? Isso aqui é uma província. Isso aqui é New South Wales, que é onde fica Sydney, tá vendo? Aqui em New South Wales é onde tem uma densidade demográfica muito alta, é onde tem a maior população em situação de rua. Novamente, vocês estão enxergando o padrão? Área urbana, muito densa, população em situação de rua. Em New South Wales é onde tem a maior parte. Esse também, essa matéria aqui também é bem completa, tá? Acabou, chat? Não acabou. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui, desculpa. Isso aqui é uma matéria que eu encontrei pesquisando sobre pessoas que têm trabalho e não têm onde morar. Deixa eu traduzir pra vocês. É difícil voltar pra casa com uma barraca. É difícil voltar pra casa para uma barraca. É meio isso que ela falou, né? O aumento dos sem-teto que trabalham na Austrália. Então isso aqui é uma reportagem de pessoas que trabalham, acordam todo dia, vão trabalhar e voltam e moram em barraca. Na Austrália. Então, novamente. Ah, no capitalismo, quando você não tem onde morar, a culpa é sua. Fala isso pra essa senhora. Um monte de gente que tá em situação de rua trabalha. E um monte de gente que tá em situação de rua quer trabalhar e não consegue. Como é o caso da primeira matéria que a gente leu lá. Se vocês forem ler a matéria toda daquela família que tá em situação de rua na Avenida Paulista, eles querem trabalhar e só não estão conseguindo. Mas aí, passando pro próximo. França. 330 mil sem ter onde morar na França. 4,15 milhões em casas que são inadequadas para moradia, tá? Num país de 67 milhões. 330 mil sem teto, 4,15 milhões em casas inadequadas. Na França. Alemanha. 263 mil pessoas sem ter onde morar na Alemanha. No país de 83 milhões. Vocês estão conseguindo entender onde eu tô querendo chegar? Qual que é o meu ponto aqui? Por que eu mostrei isso tudo pra vocês? A falta de moradia, gente, não é um fenômeno brasileiro. Não é um fenômeno da periferia do capitalismo. É um fenômeno capitalista.
Diversos países do centro do capitalismo têm problemas seríssimos com falta de moradia. Seríssimos. E qual que é a questão? A gente compreender a raiz desse problema faz com que a gente almeje a solução desse problema. Falta de moradia é uma escolha política, sobretudo, uma escolha econômica. Então, primeiro de tudo, os liberais não conseguem negar que existe um déficit habitacional, por exemplo, no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. Eu acabei de demonstrar os dados para vocês. O déficit habitacional existe, ele acontece, ele é real. O que os liberais divergem da gente é da causa e da solução. Para os liberais, isso é resolvido com a lógica do mercado, ou seja, um equilíbrio entre demanda e oferta. Se ofertarmos mais casas, isso vai equilibrar a demanda, os preços vão baixar e as pessoas vão conseguir morar nas casas que elas querem. Ou mesmo aquecendo o mercado, com as pessoas trabalhando em empregos melhores e aí formando as pessoas em faculdade, etc. Tudo pautado em torno do indivíduo e nunca da estrutura, né? Gente, esse equilíbrio entre oferta e demanda, no caso de moradia no capitalismo, nunca acontece. E por que ele não acontece? Porque não é desejável que ele aconteça. Casa, imóvel, é alvo de especulação. São objetos de especulação. Imóvel serve para valorizar capital. E é fundamental que se crie escassez artificial para valorizar esses imóveis. E esses imóveis são valorizados, sobretudo, em grandes centros urbanos. Então vocês estão entendendo qual que é a raiz da questão e por que esse padrão se repete mesmo no centro do capitalismo? Vou trazer uma outra matéria aqui para vocês. Brasil vive onda de ataque contra moradias de interesse social em prol da iniciativa privada. Daniele Oliveira no Brasil de Fato. Há mais imóveis desocupados do que o déficit habitacional no país. Mais famílias seguem sendo expulsas dos centros urbanos. O Brasil vive um período de ofensiva contra programas e projetos de habitação de interesse social, com prefeituras de diferentes municípios retirando famílias ocupadas de prédios públicos para entregá-los à iniciativa privada. Segundo a Fundação João Pinheiro, o país tem um déficit de quase 6 milhões de moradias, ao mesmo tempo em que há 6,8 milhões de imóveis desocupados e sem uso nos centros das grandes cidades do país. Então, gente, eu até errei. É 6 milhões de famílias, não é 6 milhões de pessoas. A gente falou do número de pessoas que estão em situação de rua, mas é 6 milhões de déficit. E fica uma dica aqui, se vocês querem entender melhor a situação de moradia no Brasil, Fundação João Pinheiro é a melhor fonte, tá? Eles fazem pesquisas muito profundas. São pesquisas muito, muito, muito boas, tá? Se você quer estudar esse caso, Fundação João Pinheiro é a minha referência. Eu uso bastante os dados deles para estudar também. Então, a questão é, os imóveis, eles tendem a valorizar, por isso que eles são objetivo de investimento do capital, porque capital parado não valoriza, gente. Então essas pessoas investem em imóveis através do capital para que esse imóvel valorize, para que ele valorize, por conseguinte, o seu capital. Então isso é um círculo vicioso. Não existe equilíbrio entre oferta e demanda. Esse equilíbrio não é desejável. Porque se isso atingir o equilíbrio, esse capital para de ser valorizado. O capital é valorizado justamente gerando escassez artificial. E isso com terra e imóvel é uma coisa muito sensível, porque imóvel é um artigo de primeiríssima necessidade. O imóvel é um valor de uso, é um objeto muito específico. Ele tem propriedades muito específicas. E aí vamos pensar, então, quais são as soluções, né? Então pensem, gente. De repente o governo dá um título de propriedade para todo mundo. O governo faz um programa, constrói uma de casa, desapropria o centro, dá um título de propriedade para todo mundo. Agora todo trabalhador tem um título de propriedade. Vocês acham que isso resolveria o problema? Tô perguntando de verdade para vocês. Se todo trabalhador tivesse a propriedade privada do seu imóvel, resolve? Não, não resolve. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo. A gente vive no capitalismo e o capitalismo é um modo de produção que pauta toda a nossa vida como mercadoria, inclusive imóveis. O que acontece? E eu não digo o que vai acontecer, o que acontece, tá? Porque isso já aconteceu. As pessoas, por exemplo, têm imóveis no centro de São Paulo. Na primeira crise, quando ela vier, porque é questão de quando e não questão de ser, o que a pessoa faz? Ela vende o imóvel e vai para a periferia. Por uma questão de pressão mesmo, ficou sem emprego, ou o salário não está conseguindo acompanhar o custo de vida, a pessoa vende o imóvel e vai para longe. Quando não vende de novo e vai para mais longe. Gente, se o imóvel é propriedade privada e se ele é transferível e alienável, no capitalismo ele sempre vai ser alvo de especulação. Sempre. É o caso do senhorzinho do Up lá. As pessoas que vivem em lugares que estão valorizando vão ser assediadas pela especulação imobiliária cedo ou tarde. E vão ser empurradas para a periferia. Porque o centro começa a se valorizar por conta da infraestrutura, por conta do acesso, por conta da gentrificação, por conta de higienismo até. E esses prédios ficam na mão dos especuladores
para serem valorizados, para, por fim, valorizarem o capital, tá? Capital. Uma das coisas interessantes é que a casa é uma mercadoria que tende a se valorizar, diferente de outras mercadorias. Você compra uma máquina de lavar, ela tende a desvalorizar com o tempo. Ela perde valor, ela perde preço. Você compra por um preço e vende por mais barato. A não ser que seja um artigo de colecionador, mas via de regra para valor de uso, os valores de uso tendem a diminuir. A casa é o inverso. A casa é um valor de uso que tende a ficar mais caro com o tempo. Por isso que ela é um alvo de especulação tão intenso. Justamente porque a própria terra embaixo da casa é necessariamente um monopólio. A propriedade privada da terra é sempre monopolista, gente. Se você tem um pedaço de terra, não existem 2 pedaços de terra igual. Porque o espaço na terra é limitado. E o capitalismo, ele floresce criando escassez artificial. Então a questão é intensificar a escassez de moradia de forma artificial, como a gente está vendo aqui, inclusive, que tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E mesmo assim o déficit ainda existe. E o déficit ainda existe por conta da especulação. Porque as pessoas compram essas casas, as empresas compram essas casas para valorizar capital. E tem uma outra coisa, gente. Isso aqui está até se intensificando por conta de um negócio que eu sei que vocês conhecem. Vamos até demonstrar o nível do problema aqui. Airbnb, do compartilhamento do quarto vazio à exploração por empresa. Gente, o Airbnb surge com essa ideia de economia de compartilhamento, que nem Uber. Ah, você tem um carro, você compartilha o seu carro, aí todo mundo sai ganhando, meu. Gente, o Airbnb, na verdade, é capitalismo de plataforma, tá? As empresas hoje dominam o Airbnb. Caso alguém não saiba, o Airbnb é aquela plataforma que você pode alugar um quarto que você não está usando na sua casa. As empresas dominam o Airbnb hoje. Dominam. Dos 10 maiores anunciantes do Airbnb em Rio e São Paulo, 8 são empresas, tá? Com empresas ao mesmo tempo anunciando 157 imóveis até, no máximo. A maior tem 157 imóveis. Por que que as empresas fazem isso? Por quê? Porque o Airbnb não é regulado. É mais barato e mais conveniente você ser uma empresa e comprar uma porrada de Airbnb do que fazer hotel, por causa da falta de regulamentação, tanto de contrato com o inquilino, quanto de pagamento de impostos. O que as redes hoteleiras mais reclamam do Airbnb é do pagamento de impostos. Então, gente, deem uma olhada nisso aqui, ó. Vou disponibilizar tudo que eu tô mostrando aqui. Olha isso aqui. Cada ponto representa um anúncio do Airbnb, aqui em São Paulo. Isso expulsa as pessoas da sua casa para fazer hotel. E Airbnb descoladinho no centro. Tira as pessoas que trabalham do lugar onde elas trabalham para ficar fazendo hotel. Hotel sem regulamentação que não paga imposto. É um absurdo. No Rio de Janeiro tá igual. Então, gente, só existe uma solução. Só tem uma solução para déficit habitacional. Uma. Política pública. Não existe solução fora de política pública. Até os países do centro do capitalismo, que tinham problemas menos graves, né? Porque sempre tem um pouco, mas que tinham menos problemas com déficit habitacional, conseguiram resolver isso com políticas públicas. Eu não vou dar nem o exemplo de um país socialista. Eu dou o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido tinha as council houses, que eram casas que eram acessíveis para a classe trabalhadora. Depois do governo Thatcher, eles distribuíram títulos de propriedade. Você tinha que comprar a casa, inclusive, mas por um preço mais baixo. O que aconteceu, gente? A especulação imobiliária comprou essas casas. E os trabalhadores foram empurrados para a periferia. Ou não tem onde morar. O Reino Unido fez isso e não é um país socialista. Então, gente, não existe solução fora de política pública. Enquanto moradia der lucro, vai ter déficit. Porque a especulação lucra em cima do déficit. Casa precisa ser um direito, ela não pode ser um privilégio. E eu acho que todo mundo aqui concorda que moradia é um direito básico. Básico. As pessoas têm que ter onde morar. Então, eu espero ter, pelo menos, introduzido o assunto aqui. E, novamente, eu vou disponibilizar todo esse material na descrição do vídeo do YouTube, caso vocês queiram se aprofundar nisso. E que fique claro que déficit habitacional não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno capitalista e que não há solução fora de política pública. Não existe equilíbrio entre demanda e oferta e sempre que houver lucro com moradia, haverá déficit. Sempre.